Que interessante essa fórmula, hein? Agora, por falar em droga, o Senado aprovou o projeto que prevê a internação involuntária de dependentes químicos. O projeto segue para aprovação presidencial e quem conversa aqui comigo sobre a atual situação do enfrentamento às drogas aqui em Goiás é a secretária executiva do Grupo de Enfrentamento às Drogas, a Joyce Duarte Batista. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Michele, boa tarde. Boa tarde. Antes da gente dar início aqui à entrevista, se você quiser participar, mandar sua opinião para a gente, anote aí o nosso WhatsApp, é o 996311006. Joyce, em que vai mudar na prática e é interessante essa internação involuntária? Então, o PLC aprovado ontem, que é o PLC 37, ele vem alterando a lei que já estava, que já foi aprovada, que é o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, a Lei 11.343. O que altera na sua prática? Na verdade, hoje, há uma internação involuntária que ela é praticada pelo Judiciário. Ela também tem a internação compulsória, uma vez que é prescrito quando há casos de comprometimento com a pena, quando está em pena. A internação involuntária, ela ocorrerá agora, em votação pela essa lei PLC 37, certo, pela família. Então, a família agora pode fazer esse pedido dessa internação e também, caso a família, como primeiro representante, não peça, pode ser pedido também pela assistência social. Então, a diferença é que agora não precisa do pedido da justiça, que até o momento era só assim que acontecia, por meio do judiciário. Involuntária, Agora, veja, foi aprovado esse projeto, mas esse projeto ainda vai passar, por uma alteração e a forma como será essa internação involuntária ainda se dará em discussão. Então, tem algumas, principalmente quanto ao âmbito dos direitos humanos, ainda está se discutindo algumas alterações na própria lei. Então, por exemplo, o que ela traz? Quem é que pode ser internado? Nem todos vão ser internados. Vão ser internados aquele caso de alto risco para o próprio indivíduo. E a internação involuntária, ela vai passar também por uma avaliação. Então, o indivíduo vai passar por um centro de triagem através de um plano de atendimento individual. Esse plano ele é feito dentro da unidade cadastrada. Por meio desse plano, os próprios médicos verificarão, então, a importância desse usuário ser, então, internado. E como é que funciona? Por exemplo, quanto tempo dura uma internação involuntária dessa? Até 90 dias. E durante esse período trabalha essa questão de desintoxicação, essas coisas assim, e depois a pessoa recebe alta e como é que é esse procedimento assim? Então, esse processo acontece da seguinte forma: faça o plano individual, que é o PIA, o Plano de Atendimento Individual. Certo. Lembrando que nem todo caso é internação, por isso nós temos também as comunidades terapêuticas, temos também o CAPS como alternativas, e a lei ela prescreve que é necessário esgotar-se todas as possibilidades de avaliações e de atendimentos terapêuticos para que haja uma internação involuntária. Esse é o último recurso que deve ser utilizado. Diante desse quadro, ele vai passar, e aí por dentro dessa avaliação multidisciplinar, que ele passa por médico, ele passa por enfermeiro, ele passa por assistente social, dentro desse quadro todo, através da avaliação que é feita, é que assim pode-se dar uma resposta, qual o tipo de tratamento que vai ser, qual o uso de droga, qual droga ele utiliza. Então, são casos individuais, não há como tratar do caso, igualar todos no mesmo quadro, e nem todos utilizar o mesmo tipo de medicamento. Inclusive, nessa diferenciação, esse projeto também traz a diferença do traficante pro dependente. Como é que é colocado aí nesse projeto? Esse projeto ele traz 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles sobre repressão, o segundo aspecto sobre prevenção e reinserção social e o terceiro que nós já colocamos aqui, que é o aspecto da tratamento e cuidado. No aspecto de repressão, traz um avanço na lei, que é aquilo da Lei da Justiça, que há uma divisão dentro do próprio Senado, no qual tramitou na Justiça o agravamento das penas de 5 para 8 anos, no caso de uma organização criminosa. Mas, por outro lado, há um abrandamento na lei de 1/6 ou 2/3 para aqueles usuários que não forem cometidos de organização criminosa e não tiverem reincidência. E para identificar isso aí, Porque tem quantidades específicas, por exemplo, pegou uma pessoa com uma certa quantidade de droga, como diferenciar aquilo de um usuário com um traficante? Essa semana mesmo nós mostramos aí um caso de um casal que foi pego numa festa, num casamento, e a mulher estava com um tablete de maconha, por exemplo, na bolsa. E aí, enfim, como identificar o traficante do usuário, assim? Isso, esse trabalho é feito através da segurança pública, que identifica, através de mecanismos, as próprias entidades da segurança pública fiscalizam se esse é um perfil de usuário ou se é um perfil de traficante.
Essa questão da lei. Da alteração da pena, ela é interessante? Ela é interessante principalmente na organização criminosa que no Brasil hoje nós passamos, através do ministro Moro, né, nós passamos por uma reformulação exatamente dessa questão do agravamento dessas leis. E é interessante sim. É porque, no caso, você diz que reduz um pouco da pena para quem é o dependente, porque ele acaba sendo penalizado também por uma questão, exatamente, que é uma doença, né? Uma questão de... Isso. A gente não pode confundir o usuário com o dependente químico com o traficante, né? E acho que a lei vem para esclarecer isso. E não tem como falar só de uma instituição quando a gente está falando de tratamento de dependente químico nessa questão de drogas, né? Sim. Envolvem outros órgãos, não tem como a gente tratar a questão da dependência química sem falar de segurança, sem falar da saúde, cidadania, trabalho, tudo envolve, né, Tudo Joyce? envolve. O nosso grupo, nós somos um grupo executivo de enfrentamento às drogas e ele é composto por 8 secretarias, alocado dentro da Secretaria da Saúde, e esse grupo, essa interlocução que é necessária dentro da saúde, dentro da educação, pensando em projetos. Por exemplo, a PLC 37 propôs dentro dos projetos de prevenção alguns projetos interessantes, como, por exemplo, hoje nós já comemoramos o Dia Internacional de Combate às Drogas, que é o dia 26 de junho. Certo. A partir dessa aprovação, há uma especificação da Semana Nacional de Enfrentamento às Drogas, de combate às drogas, que será a 4ª semana dentro do mês de junho. E assim, estados, municípios, ampliam o diálogo e as suas próprias ações. Um outro projeto, que é um projeto de reinserção social, que também contempla a lei, é o projeto de 3% em casos de vagas em licitações de trabalhadores. Em 30% seriam esses casos, em torno de 30 vagas mais ou menos, que dariam em licitações de trabalho, em repartições públicas de reinserção social. Ou seja, aquele usuário que está em comunidade terapêutica, aquele usuário que está nos CAPs, ele poderá então recorrer, participar dessa licitação por meio de um processo e poderá então trabalhar dentro dessas repartições públicas por meio de uma licitação. Forma de cotas, da mesma forma que tem para pessoas com deficiência. Exatamente, para que haja uma reinserção social deste usuário que já é uma coisa mais complicada, né? Isso, e já é um ganho, né, se nós tomarmos assim, no âmbito das leis que foram feitas, né, ao longo desses quase 60 anos que nós temos de leis, o que é feito no âmbito de reinserção social é muito pouco. E essa realmente é uma pauta muito importante. Aqui em Goiás, quais lugares nós temos para a realização desse tipo de internação involuntária, que agora vai ser feita não só por meio da justiça, né? Isso. Em Goiás, nós temos o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas. Esse grupo, ele trabalha com algumas frentes. Nós temos o call center, que é onde as familiares podem ligar pedindo auxílio. Dentro desse call center, ele vai ser reencaminhado para o SEAT. SEAT é um centro de avaliação. Qual é o telefone desse call center? 3201-2670. 3201-2670. Nós ficamos na rua 104, no setor sul, aqui em Goiânia mesmo. Perto de nós fica o SEAT, que é um centro estadual de triagem. Dentro desse centro, o adolescente ou o usuário, né, melhor dizendo, vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Ele vai ser avaliado por um psicólogo, ele vai ser avaliado por um psiquiatra, ele vai ser avaliado por uma assistente social e por um enfermeiro. Após essa avaliação, é feito o diagnóstico. Olha, ele é caso de CAPS. Esse adolescente é caso de comunidades terapêuticas. Hoje nós temos, no nosso estado, 24 comunidades terapêuticas, na qual a Secretaria da Saúde compra vagas. Então, é distribuído dentro dessas 24. Hoje são 500 vagas que são disponíveis, nem todas estão completas. Hoje nós temos 496 vagas ocupadas. Para a gente entender, por exemplo, essas comunidades terapêuticas, às vezes a gente está na rua, no sinaleiro, chega uma pessoa abordando, vem com aquele papel, eu trabalho em tal comunidade, eu gostaria que você me ajudasse, eu comprasse tal coisa. São essas comunidades que fazem esse trabalho com pessoas que têm problemas aí, dependentes químicos, no caso? Não. Primeiro, para a gente entender, as 24 comunidades, nós temos a relação e, assim, se alguém quiser, pode procurar diretamente dentro do SEAT. Certo. Mas é proibido dentro dessas comunidades que utilizam, né, que são compradas as vagas pelo nosso estado, é proibido essa informação, esse tipo de panfletagem, não pode ser feito.
E o GED, enquanto instituição, ele faz a fiscalização dentro das próprias comunidades. Então, hoje nós estamos passando por uma reformulação através da nova gestão, com o nosso secretário, o doutor Ismael Alexandrino, no qual estamos construindo, né, formas de avaliações para que as comunidades possam cada vez mais, num ranking, trazer melhor atendimento às famílias e ao usuário. Aproveitando, como é que está essa questão da capacitação dessas pessoas que atuam hoje para atender quem é dependente químico aqui no estado? Michele, eu gostaria desse momento, fazer um convite, então, para os nossos conselheiros, para as nossas lideranças políticas, para os nossos prefeitos. Amanhã, dia 17, no Ministério Público, nós vamos fazer o lançamento de um programa em parceria com o Ministério Público, o VEGO, PUC, que é a Universidade Católica de Goiás, e nós, do GED. O programa chama Programa Interação. Qual que é o objetivo do programa? É trazer capacitação para os conselhos municipais. Hoje, em Goiânia, nós temos 246 municípios. Dos 246 municípios, temos apenas 27 conselhos montados. É muito pouco, então, muito né? pouco. A nossa representatividade é muito curta. E vamos lá, qual que é a importância do conselho? Primeiro, a coparticipação dentro das políticas públicas e ações efetivas dentro do município. A importância dessa coparticipação e dessa parceria dentro dos municípios, pensando em rede de atendimento, fez com que nós, preocupados com isso, juntamente com o Ministério Público, o PUC, o VEGO, criasse esse programa, que é o Programa Interação. Amanhã estaremos com o lançamento desse programa através do projeto Conhecer para Acolher, no qual forneceremos cursos em EAD, capacitação para esses conselheiros. Então, fica o convite, amanhã, às 8 horas da manhã, no nosso Ministério Público, para que todas as entidades, organizações civis participem. Joyce, para a gente encerrar rapidinho, a pessoa não se identificou, mas participou da seguinte forma. Ela diz que tem um parente que é dependente de álcool em estado avançado. Ela quer saber se pode internar ele mesmo sem que ele tenha vontade. Então, nesse caso, primeiro, ela precisa procurar o nosso centro, que é o SEAT, para que a gente possa levar esse usuário, né, de álcool, porque a lei foi aprovada, mas ela ainda precisa passar por algumas reformas, né? E não é de uma hora para outra que uma lei aprovada passa a entrar em vigor, porque precisa de algumas normas, né? Sim. Como isso tudo vai ser redirecionado, ainda não foi falado, não foi dito. O que ela pode fazer, o que a gente pode dar de alternativa e de resposta para esse momento agora? Eu diria que ela precisaria procurar o GED, em específico o SEAT, que é o nosso centro de triagem, para que a gente possa, então, fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação desse usuário, para que a gente pudesse, então, interlocutar e ver o que a gente pode tomar de ação. Eu imagino que essa pessoa deve estar tendo trabalho pela situação, né? Claro. Joyce Duarte Batista, secretária executiva do GED, muitíssimo obrigada por ter estado com a gente, tirando essas dúvidas aí. Obrigada, viu? Obrigada. Uma ótima tarde. Ótima tarde. A gente vai para o intervalo.